Olá, meu irmão, minha irmã. Gostaria de compartilhar com você hoje mais uma reflexão. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos santos. Eu gostaria de lembrar um fato que me foi relatado por um padre num determinado encontro de que eu participava. Padre Valdecir era o nome dele. Ele nos contou que durante uma catequese com adolescentes, ele pediu aos jovens que definissem o santo. Várias opiniões foram partilhadas, mas uma em particular chamou muito a atenção do padre. Um dos adolescentes respondeu: santo é um cara de cabeça torta, mãos postas e cara de fome. Imediatamente veio à memória do padre inúmeras imagens conhecidas de santos e ele pôde confirmar que a resposta do jovem fazia sentido, partindo de uma possibilidade de que os raros contatos daquele rapaz com a figura de um santo tenha sido as imagens que porventura seus pais ou seus avós tivessem em casa, com as quais ele tenha tido um contato visual, vamos dizer assim. E será que essa ainda não é a realidade de muitos jovens hoje? O que temos ensinado às novas gerações a respeito dessas figuras extraordinárias que chamamos santos? Temos nós passeado pela vida deles, pelos seus testemunhos, seus exemplos? Ou será que nós continuamos apresentando os santos como figuras mágicas, que protegem isso ou aquilo, e cujo respeito às vezes se resume na veneração e no cuidado de suas imagens? De suas imagens de gesso, vamos especificar. Podemos não perceber, mas até mesmo esse zelo com as imagens acaba passando uma ideia errada daquilo que nós mesmos conhecemos a respeito dos santos. Sim, pois o excesso de cuidado com uma simples imagem, algo do tipo cuidado para não quebrar, cuidado para não arranhar, isso transmite uma ideia de fragilidade, não só a respeito da imagem, mas também a respeito do personagem que ela representa. Há pessoas que seguram uma imagem como se fosse um bebezinho. É claro que a nossa veneração aos santos passa também pelo cuidado com as imagens que chamamos sacras. Mas de nada adianta ter todo esse zelo e cobrar esse zelo e cuidado se nós não apresentarmos os motivos pelos quais nós os veneramos, respeitamos e amamos até mesmo as suas representações artísticas. Mas então quem é o santo? Talvez a resposta que o padre Valdecir esperava ouvir daqueles adolescentes seja essa, que eu gostaria de partilhar agora com vocês. Eu vou fazer em 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: antes de qualquer coisa, os santos são homens e mulheres como você e eu. São homens e mulheres como nós, seres humanos. Todos eles vieram ao mundo da mesma forma que nós. Assim como nós, eles também foram amamentados pelas suas mães. Eles precisaram aprender a falar, aprender a caminhar, engatinharam, deram os primeiros passos, caíram. O Francisco de Assis, o Antônio, a Clara, também sujaram as suas fraldas. E não era nada diferente das nossas. Ainda na infância eles tiveram seus brinquedos, foram educados, escolarizados. E nessa questão da educação, da escolarização, claro, cada um dentro do contexto histórico em que estava inserido, isso serviu para moldar a personalidade de cada um também, como acontece conosco ainda hoje, nos dias de hoje. Eles viveram também o período da adolescência, todos eles. Tiveram as mesmas crises, as mesmas transformações, tanto na mentalidade quanto no corpo. Para alguns, a juventude também foi uma época de muitas festas, baladas e até pegação. Alguns na juventude optaram pela vida matrimonial, tiveram família, tiveram filhos. Santa Rita de Cássia é um exemplo. Outros optaram pela vida monástica, pela vida sacerdotal. E foi nessa situação, vivendo a dimensão humana, exatamente como nós, que eles optaram por um estilo de vida diferente. E aqui nós entramos então no segundo ponto. Ao abraçar a mensagem cristã,
e tornar a palavra de Deus a sua regra de vida, esses homens e mulheres se tornaram diferentes. E eles passaram a ser vistos como alguém separado da sociedade, separado dos costumes daquela localidade, daquele povo onde eles estavam inseridos, separados das tradições da maioria das pessoas à sua volta. Importante lembrar que, etimologicamente falando, a palavra santo vem do grego agios, que também significa separado. Então, esse jeito novo de viver, embora com características bem próprias de cada um, tinha algo em comum, que era a imitação de Cristo. Por isso, o desapego material, o desapego aos bens terrenos e até mesmo ao próprio corpo, que também é matéria, a maneira como eles se entregavam docilmente ao martírio e se deixavam sofrer pelos outros, pelos necessitados, se deixavam conduzir até a morte, tranquilamente, esse desapego material, mas ao mesmo tempo um apego incondicional aos mais desprotegidos e aos mais necessitados. O desejo inesgotável de fazer o bem a quem quer que necessitasse. A perfeita sintonia com Deus e com sua vontade. E o amor pela igreja. E com uma força e energia que não eram suas. Alguns foram a lugares onde ninguém se atrevia a ir, sem medo, sem repugnâncias. Foram levar a palavra de Deus, não só na pregação, mas principalmente na prática do amor. Este vídeo ia se tornar muito alongado se eu fosse citar exemplos de tudo isso que eu acabei de resumir aqui nesse segundo ponto. Mas é graças a essa diferença de conduta, essa diferença de comportamento, e em virtude do seu testemunho, que esses homens e mulheres como nós, jovens ou idosos, são merecidamente intitulados pela igreja como santos. E o terceiro ponto, eles são intitulados como santos pela igreja, mas a igreja não fabrica santos. A igreja assim os declara, e isso após uma criteriosa investigação acerca da vida e do testemunho de cada um. É o povo de Deus, os membros da igreja, que apresentam a ela os motivos pelos quais este ou aquele deve ser elevado à honra dos altares. O testemunho de vida advoga em favor do candidato juntamente com a aclamação popular. É o desejo do povo a partir do testemunho de vida daquele candidato. O santo não é santo só porque a igreja assim o declarou, mas porque ele buscou isso em vida. E buscou isso de uma maneira gratuita e despretensiosa. E isso fez com que despertasse no coração do povo à sua volta a gratidão e o desejo de tê-los como exemplo. A igreja, repito, não fabrica santos. Mas a igreja é o canal que leva à santidade. É através da igreja, da vivência cristã, da vivência em comunidade, que desperta nessas pessoas esse desejo de imitar a Cristo. E a partir dessa imitação, muitas vezes chegando às máximas consequências, é que essas pessoas se diferenciam das outras e são aclamadas pelas outras como santos e depois assim declaradas pela igreja. Portanto, por mais que sejamos convidados e autorizados a venerar esses cristãos que nos precederam, inclusive em suas representações artísticas, no caso as imagens, não é a isso que devemos resumir a nossa devoção a eles. Mais do que importante, é necessário lembrar que, antes de tudo isso, eles foram homens e mulheres como nós, com um diferencial. O diferencial da radicalidade na fé e na caridade. E se assim considerarmos, muito mais do que acender velas, levar flores, fazer novena, carregá-los nos andores, precisamos honrar as suas memórias imitando aquele que eles próprios buscaram imitar, Jesus Cristo. E se eles foram capazes, nós também o seremos. Claro, se nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo e se cultivarmos no nosso coração o amor ao próximo e à igreja, assim como eles tão dedicadamente o fizeram. Algumas imagens de santos, como dizia o jovem, até podem ter cabeça torta, mãos postas e cara de fome. Mas os santos sempre tiveram o olhar voltado ao irmão,
a vida de oração e traziam na sua face o rosto misericordioso de Deus. Que os santos e santas de Deus, então, intercedam a Ele por nós em nossas fraquezas. Grande abraço e fique com Deus.